Os imigrantes alemães, eles chegam em Juiz de Fora no ano de 1858 e eles formam o primeiro grande, fluxo imigratório a chegar na nossa cidade. É importante a gente lembrar que Juiz de Fora tinha sido elevada à condição de vila em 1850 e em 1856 a condição de cidade. Então eles encontram, na verdade, uma cidade bem no princípio, ainda nos seus primórdios, na sua formação inicial. Há vários relatos, documentos que contam que na parte urbana da cidade, Juiz de Fora tinha cerca de 600 habitantes. Então, vocês imaginam que mais do que o dobro, a chegada desses imigrantes, foram 1.195 imigrantes alemães e tiroleses, imaginam, comparado com uma população de 600 habitantes, o quanto isso não foi impactante para a cidade. E a população negra de Juiz de Fora, ela muito oriunda das fazendas aqui da região, tanto Rio Pomba, Rio Paraíba do Sul, Sul Fluminense, com Rio Paraibuna, essa região aqui do entorno das fazendas do açúcar, fazendas do café, e o povoamento primeiro dessa região foi oriundo da população negra, oriunda das zonas de mineração. E depois o povo se fixou realmente e a população cresceu nessa região. A população do município era muito maior, mas do centro urbano ela era muito diminuta. Então, esses imigrantes, eles vêm contratados por Mariano Procópio, que era o proprietário da Companhia União Indústria. A companhia tinha sido criada alguns anos antes, com o objetivo de abrir-se uma estrada ligando Juiz de Fora até Petrópolis, uma estrada pavimentada, que também ajudasse muito na hora de escoar a produção cafeeira da nossa região. E o outro objetivo da Companhia União Indústria era formar essa colônia de imigrantes alemães. Então, para isso, o Mariano Procópio contrata essas famílias, e alguns solteiros também, diretamente lá da Alemanha. Na verdade, ele arruma um agenciador que faz uma propaganda dessa nova colônia que seria formada aqui, colônia que recebeu o nome do nosso imperador, Dom Pedro II, em uma clara homenagem a ele, até porque Mariano Procópio era amigo de Dom Pedro II, e eles conseguiram reunir este grupo de futuros imigrantes que viriam para Juiz de Fora. A história da minha avó se confunde com a história do bairro Floresta. Vocês sabem que o bairro Floresta, na verdade, antigamente era chamada Fazenda do Floresta. E ali, em volta daquela fazenda, é que se criou um povoado, em um determinado momento da história. Se a gente for estudar, Juiz de Fora era, dentro das regiões de Minas Gerais e a zona da mata, onde mais se tinha uma população de escravizados. E aí, então, foi aqui que o impacto da abolição foi muito grande, porém, como nós sabemos, essa abolição foi inconclusa e esses libertos não tiveram assim uma política de Estado para a sua inserção social. Tudo isso a gente já conhece essa história. O estado de Minas Gerais foi o estado que tinha o maior plantel escravista do Brasil, para mais de 20 mil escravizados ainda no final dos anos 80 do século XIX. Isso é muito importante. A população negra aqui é expressiva em termos quantitativos nesse sentido. Isso nos chama a atenção. A gente observa hoje, eu tenho uns parentes que moram em São Paulo, e eles, todas as vezes que estão aqui em Juiz de Fora, transitando na Getúlio Vargas, eles falam, nossa, como tem negros aqui em Juiz de Fora. Perceber que é uma cidade que ela é majoritariamente construída, habitada por pessoas negras. Existe uma população preta e parda muito expressiva aqui na cidade de Juiz de Fora, E durante a minha graduação eu comecei a investigar por que essa cidade ela tinha essa presença negra muito forte. E aí eu cheguei a algumas pesquisas que já foram realizadas antes a mim, e eu pude perceber que Juiz de Fora foi um dos principais centros escravistas no final do século XIX. A cidade ela foi formada na segunda metade do século XIX, então já era o final do período da escravização,
Mas, mesmo assim, ela não deixou de ter um papel ativo e importante para a sustentação desse sistema no Brasil como um todo. Eu vou contar um fato que aconteceu uma vez que ilustra bem como a gente vive o momento histórico e como as pessoas que viveram aquele momento histórico são importantes. Certa vez, viajando com meu pai e uns amigos e minha mãe para Ouro Preto, mostrando Ouro Preto para uns parentes lá da França, nós acabamos almoçando num restaurante e lá nós vimos um quadro que a minha mãe ficou olhando e falou: eu acho que eu conheço essa fazenda. E aí a pessoa, o restaurante era também uma galeria, a pessoa falou que a fazenda era a Fazenda do Floresta. Então, a minha mãe logo se entusiasmou, os parentes, mas Floresta é lá da onde você veio, Gabi. E aí a dona do restaurante falou: nossa, mas então você é lá da Fazenda do Floresta? Aí a minha mãe falou assim: tá vendo aqui o quadro? Ela falou: eu sou dessa fazenda aí, né? A minha família vem dessa fazenda, mas tá vendo de onde está vindo aquele cavalinho lá atrás? Virando um pouquinho ali atrás, tinha uma grande senzala. É dessa senzala que a gente veio. A cidade chegou a concentrar cerca de 20 mil pessoas em situação de escravização. Né? E aí tem as particularidades da cidade, né, que é a relação com a plantação de café, a lavoura de café, mas também existe uma relação muito forte com a escravização urbana. Né? Outras pesquisas mostram como que a escravização urbana ela foi presente na cidade. Por exemplo, a pesquisa do Luiz Eduardo Oliveira. Um primeiro momento, que vai de 1890 a 1912, é um momento muito importante para a história do nosso país. Né? O Império havia acabado, a escravidão também, ali entre 1888 e 1889, e era importante para as elites de Juiz de Fora afirmarem o caráter urbano e industrial da cidade. Né? Por mais que houvesse aí uma dependência enorme da agricultura cafeeira, mas as elites locais procuram criar uma identidade da cidade como uma cidade urbana e industrial. A Rosa Cabinda ela acaba se inserindo nessa relação de escravização urbana. Em resumo, como que é a história da Rosa Cabinda, né? Qual que é a importância dela para a cidade de Juiz de Fora? Ela foi uma mulher negra escravizada aqui na região, que, de acordo com os documentos que eu tive acesso para a denominação do Largo Rosa Cabinda, que fica no bairro Vitorino Braga, eles falam que ela se baseou na lei do ventre livre para requerer a sua alforria, né? Oferecendo uma indenização à pessoa, ao comendador que estava enquanto dono, lembrando que na época da escravização pessoas negras eram vistas enquanto mercadoria, né? Ela ofereceu uma indenização. A princípio, essa indenização não foi aceita pelo Henrique Alfeld, que era o comendador dela. Então, ela iniciou uma briga judicial a fim de adquirir a sua alforria com a indenização que ela tinha inicialmente ofertada. A Rosa Cabinda ela adquiriu esse direito de ter a sua alforria em 1883. A partir daquele momento, ela foi considerada livre. Uma das justificativas para que ela adquirisse essa alforria foi que ela também era deficiente de uma mão. Por isso, ela tentou adquirir esse direito de alforria juntamente com a sua idade avançada para o sistema de escravização, que era de 44 anos. Mas a história da Rosa Cabinda ela ainda está bem resumida, né? Ela ainda é muito pontual e talvez precise de mais pesquisas, precise de mais documentos, de aprofundar mais para saber como que foi esse processo judicial para a libertação dela, talvez tentar construir uma história de vida, talvez construir uma biografia sobre a Rosa Cabinda, né? As informações que a gente tem são informações muito pontuais, que precisam de um aprofundamento maior para que a gente possa reconhecer ela enquanto um ícone importante
aqui na região de Juiz de Fora, né? Porque uma mulher negra que entrou na justiça para adquirir o seu direito de alforria em pleno sistema de escravidão e conseguiu esse direito, tem uma importância, uma representação da resistência das pessoas escravas para aquele sistema com que elas estavam submetidas, né? Esse caso, ele ilustra muito bem como que as pessoas negras elas não eram passivas diante do sistema, né? Elas resistiam de diversas formas, seja fugindo, seja matando os seus senhores, ou seja entrando na justiça para adquirir o seu direito de liberdade. Um caso como esse, ocorrido aqui na região de Juiz de Fora, ele é importante para a gente, antes de tudo, dimensionar a importância que esse sistema teve para a construção de Juiz de Fora e para que ele represente para as pessoas negras e para as pessoas que são descendentes diretas das pessoas escravizadas, que eles resistiram ao sistema e que eles são importantes para a construção dessa cidade. Somos Juiz de Fora, ajudamos o processo de formação. Nós não contribuímos com a música, com a capoeira, com a culinária, não é isso. Nós ajudamos a construir essa cidade em todos os aspectos, inclusive os aspectos culturais. E o racismo não pode continuar invisibilizando isso, né? O racismo, o preconceito, a discriminação, o apartheid à brasileira, ele se caracteriza de uma forma muito cruel. Lá no Floresta, quando houve a abolição, os escravizados, os libertos, resolveram permanecer naquele lugar mesmo. E por ali foram criando redes de solidariedade, pequenas comunidades. Eles ganharam o direito à posse, mas não à propriedade, de pequenas roças, de pequenos casebres, e ali começaram a produzir, né, produtos rurais para subsistência, algo para troca, para comercializar, e foram ficando por ali. Mas o bairro Floresta logo pegou carona na industrialização, e ali foi construída uma fábrica, uma indústria têxtil, a fábrica São João Evangelista, que existe até hoje. No primeiro momento, os mestres dos fazeres eram italianos, que vieram nessa onda de migração, dessa pequena migração coordenada aqui para a região, em substituição da mão de obra escrava, mas que, na verdade, ficou com os trabalhos mais industriais. A princípio, os italianos não vinham para permanecer na cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora era um ponto de passagem desses imigrantes. A maioria foi destinado para Belo Horizonte, que estava no contexto de construção. Alguns iam para o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Na verdade, Juiz de Fora não carecia tanto da mão de obra do imigrante. Cerca de 50% da população da cidade era uma população de negros, de ex-escravizados. Os negros daquela região tinham as tarefas mais pesadas na fábrica. Uma dessas pessoas era minha avó, que desde os 14 anos trabalhou nessa fábrica. Também a minha mãe também trabalhou nessa fábrica e o meu tio João também trabalhou nessa fábrica. Boa parte dos imigrantes italianos que chegaram em Juiz de Fora perceberam o desenvolvimento da cidade e viram ali uma oportunidade de abrir alguns comércios. Alguns desses imigrantes tinham uma mão de obra qualificada e viram na cidade uma oportunidade de exercer a sua função que trazia desde a Itália. Então, esses imigrantes, eles vêm para cá, mais ou menos metade dessas pessoas se dedicavam à atividade agrária, eles eram, de fato, agricultores, mas a outra metade não. A outra metade tinha profissões especializadas, eles eram, por exemplo, fabricantes de seges, que são as carruagens, ferreiro, carpinteiro, tinha pedreiro, oleiro, fabricante de mola, fabricante de corda e diversas outras profissões. Algumas profissões, inclusive, que não eram talvez muito comuns de se encontrarem no Brasil naquele momento, especialmente em Juiz de Fora, uma cidade, como eu já disse, estava bem no seu princípio, né? Estava no início da sua formação. Então, esses imigrantes, especialmente esses com as profissões especializadas,
Com o fim dos contratos com a Companhia União e Indústria, depois que cessaram estes serviços, eles reuniram as suas economias e começaram a montar suas pequenas indústrias. Isso foi por volta de 1870, nessa década, assim, já ainda, né, no segundo quartel do século XIX. Então, eles criam fundições mecânicas, as próprias cervejarias também, né, que se tornam uma marca de Juiz de Fora. A cidade chegou a ter 9 cervejarias em funcionamento simultâneo. Inclusive, a primeira de Minas Gerais foi criada aqui em Juiz de Fora. Eles criam serrarias, ferrarias e diversas outras indústrias que já começam a mostrar que Juiz de Fora, ainda estão no seu princípio, né, uma cidade tão nascente ainda, a mostrar que ela seria uma cidade diferenciada dentro, né, do estado de Minas Gerais. Não é à toa que, já em 1901, né, o termo Manchester Mineira ele aparece nos jornais. Então, muitas vezes as pessoas acham que esse termo foi criado depois, né? Mas ele já aparece em 1901 nos jornais locais, como o Farol, o Jornal do Comércio. Ele se dá exaltando apenas um lado, que são as chaminés, as grandes fábricas, né, as grandes indústrias. Mas aquela parte da Manchester inglesa, que é também fundamental, fica escondida, que é a classe trabalhadora. Tá? Então, nesse momento, os trabalhadores vão começar a formar suas primeiras associações, vão começar basicamente a comemorar o 1º de maio, como Dia Internacional do Trabalho, vão começar a colocar suas primeiras reivindicações. Toda essa movimentação industrial, toda essa atividade empreendedora dos imigrantes alemães começou a atrair outros empreendedores, como é o caso de Bernardo Mascarenhas, que veio para cá, montou a sua indústria têxtil, né, que foi tão famosa na cidade, e com isso constrói a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, e a nossa cidade passa a ter também as primeiras ruas iluminadas por energia hidrelétrica. Então, essa ação, vamos dizer, a presença destes imigrantes alemães, ela dá esse start na industrialização de Juiz de Fora, o que faz com que a cidade seja a maior economia de Minas Gerais até 1930, e também uma das maiores do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Conseguir localizar um número significativo da população negra tecelã, e essa população negra inserida formalmente com a carteira de trabalho, com seus direitos, tudo, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, e com as profissões mais diversas possíveis também. Mas a população negra também, com o tempo, acabou tentando se inserir nas indústrias locais. Meurer, Santa Cruz, Quirilos, a Companhia de Fiação Tecelagem São Vicente, Ferreira Guimarães, Santa Rosa. Juiz de Fora era uma cidade que ainda tinha uma referência enquanto polo industrial importante nesse intervalo aí da transição do século XIX, século XX, até os anos 30, mais ou menos. E a população negra tentou se inserir. Uma classe trabalhadora que vai procurar também, através das suas reivindicações, das suas formas associativas, de uma cultura política muito específica, vai também procurar construir, né, a sua versão, o seu sentido da história de Juiz de Fora, né? E em muitos casos não se contrapondo de forma vigorosa a aquele discurso mais oficial, né? Porque esse discurso ele é muito poderoso, mas a fala dos trabalhadores ela é poderosa por si só, né? Porque ela vamos dizer assim, ela é a evidência de que essas pessoas, no seu dia a dia, são as que mais contribuem para o próprio desenvolvimento econômico da nossa cidade. Curiosamente, houve uma lei que foi promulgada na Câmara Municipal de Juiz de Fora exatamente nesse período do início do século XX, que proibia a população a venda e exposições de alimentos em vias urbanas. Permitia a venda apenas de pães que fossem confeccionados por amassadeiras mecânicas. Então, as mulheres já não poderiam mais vender nos seus tabuleiros os quitutes que eram produzidos para a sua sobrevivência. A dificuldade foi muito grande nesse aspecto. Os homens tiveram uma
talvez um leque um pouco maior. Eles tornaram engraxates vendedores de animais, músicos ambulantes, isso era muito comum, além dos raizeiros, também muito comuns, a gente até vê uns ou outros, né? E alfaiates, muito comum também para os homens em geral, e prestadores de serviços, muitos carroceiros. Uma primeira grande reivindicação, que alcançou, inclusive, uma vitória importante com uma lei aprovada na Câmara Municipal de Juiz de Fora em 1903, foram os empregados do comércio, né? Naquela época eles se autodenominavam caixeiros. Foi a primeira grande categoria profissional de Juiz de Fora que, desde 1877, né? Quer dizer, uma década antes, mais ou menos, da abolição da escravidão, esses caixeiros já vinham fazendo todo um discurso muito importante que é depois também importante para os outros setores da classe trabalhadora de Juiz de Fora, que esses trabalhadores são fundamentais para o crescimento, para o progresso de Juiz de Fora, a riqueza que circula em Juiz de Fora, que é produzida nas fábricas, no comércio, depende desses trabalhadores. Em 1912, os trabalhadores fazem a sua primeira greve aqui em Juiz de Fora, uma greve geral muito importante. Toda a indústria da cidade, o setor de transporte, construção civil, parou. Algo semelhante ocorre também em 1920, onde há uma grande greve também pelas mesmas pautas, jornada de 8 horas, limitação do trabalho das mulheres nas fábricas, né? Uma atenção em relação aos acidentes de trabalho, enfim, uma série de reivindicações que hoje são muito consolidadas na nossa legislação. Ao lado de uma cultura associativa muito interessante, que vai mesclar beneficência com resistência, com luta, forma-se também uma cultura política muito interessante, com uma cultura de reivindicação, mas sempre dentro da lei e da ordem, sempre com diálogo com as autoridades, né? A Câmara Municipal mesmo, ela por exemplo, na greve de 1920, a Câmara Municipal ajudou na negociação do acordo que se fechou. Então, os trabalhadores dialogavam, procuravam dialogar com a imprensa, com os órgãos públicos, né? A grande questão é que os setores da elite que não queriam, né, evidentemente, essa negociação, principalmente na Primeira República, onde as questões sociais que envolviam os operários eram tratadas invariavelmente como caso de polícia, né? Os trabalhadores eram duramente reprimidos, trabalhadores foram mortos aqui em greves como a de 1912, ou foram espancados em praça pública, né? Inclusive diante do Parque Alft, na greve de 1924, que foi um massacre. Tem que ressaltar que a mão de obra feminina, eminentemente em Juiz de Fora, foi para o trabalho doméstico, tanto nas residências das famílias, quanto elas buscavam as roupas, lavavam as roupas num determinado dia da semana, buscavam a trouxa na segunda-feira, lavavam no decorrer da semana, passavam, e na sexta-feira entregavam, ou vice-versa. Os seus parceiros também faziam esse transporte, buscavam as roupas, colocavam para parar, nos bairros das periferias, que a população negra foi povoando mais as periferias das cidades. E é interessante que, na história de eu entrar para Mascarenhas, é que a minha mãe, ela lavava roupa para fora. Então, havia uma mulher que ela lavava roupa para fora, que o marido dela era chefe lá na Mascarenhas. E ela lavava um preço mínimo, na esperança que, quando a gente tivesse idade, essa mulher conseguisse uma vaga para a gente trabalhar lá. E nada. E um dia ela falou para a mulher, não, é muito difícil. Nossa, é muito difícil colocar alguém para trabalhar lá. Até que uma vizinha, né, que mudou para perto da gente, o marido trabalhava lá dentro e estava procurando pessoas para trabalhar da nossa rua, para poder estar trabalhando lá, porque
estavam precisando. E ele era contramestre lá dentro, trabalhava dentro das sessões. Aí falaram com a minha mãe assim, Dalva, corre lá, que fulano está procurando gente, está tendo vaga lá na Mascarenhas, e ele é contramestre lá. E assim, esse homem arrumou serviço para 3, para mim, para minha irmã e para minha outra irmã. Eu, a Wanda, a Fátima, minha irmã, e a Conceição, minha irmã. Nós 3 começamos a trabalhar, tudo novinha. Conceição tinha 13, eu tinha 12. Então, é importante ressaltar que a mulher negra, principalmente, ela teve um acesso a algumas indústrias locais, mas a sua grande maioria acabou no trabalho doméstico, ok? Eram passadeiras, cozinheiras, ou arrumadeiras, copeiras, lavadeiras, babás, muitas também. E o trabalho doméstico, posteriormente, elas foram designadas para as funções mais diversas no âmbito da atividade autônoma. Isso também foi muito importante para a época, porque era um meio de sobrevivência, produção de bens, de produtos, de serviços. Porém, esses trabalhadores são os mais injustiçados. Eles não têm sequer o direito de descansar aos domingos, né? Que todos nós sabemos que domingo é o dia, na maior parte das religiões, como a religião católica, que era muito importante aqui de fora, domingo é um dia dedicado ao descanso e à religião. Então, através de um discurso muito pacato, de um discurso muito inteligente, eles vão associar a sua condição de trabalhadores como fundamental para o desenvolvimento econômico, para o progresso da cidade, mas que eles, enquanto trabalhadores, enquanto inclusive cristãos, estão sendo desrespeitados. Então, desde 1877, eles estão lutando pela garantia do chamado descanso hebdomadário, ou seja, descanso aos domingos. Eles conquistam a primeira lei municipal em 1903, a Câmara Municipal finalmente, depois de muitos anos, aprova essa lei municipal proibindo o trabalho aos domingos no comércio. Isso representa uma primeira conquista trabalhista, propriamente dita, que é o descanso semanal, né? No ano seguinte, eles fundam a Associação dos Empregados do Comércio, né? Que é talvez uma das associações sindicais de trabalhadores mais antigas da cidade, né? Hoje é o Sindicato dos Empregados no Comércio, mas, né, a associação tem mais de quase 120 anos, né? Então é muito interessante que esses trabalhadores se organizaram e fizeram, a partir da luta pelo descanso aos domingos, eles elaboraram uma reivindicação muito justa, né? Sem questionar ali o papel das elites, eles só diziam o seguinte: olha, nós também temos direito, nós também temos que ser reconhecidos.